Quando a animação de Invencível foi anunciada, todo mundo pensou que seria só mais uma adaptação normal e fiel às HQs, mas a verdade é que a animação acrescenta muito mais complexidade à obra que já era boa nas HQs. Oi, meu nome é Thiago e hoje vamos citar as principais mudanças das HQs para a animação de Invencível. A animação de Invencível surgiu com uma proposta bem diferente de tudo que já tínhamos visto até então. Em contraste a outras obras que traziam tramas mais leves, menos complexas, a série chegou com uma adaptação sem igual, e tendo como maior mudança na animação que já pode ser citada o próprio Omni-Man. O Omni-Man que víamos seco na HQ, quase sem laços humanos reais no início, não vemos na série. A série a todo instante mostra e reforça esse lado sentimental do Nolan, desde a primeira temporada, tendo aqui um personagem bem mais elaborado e complexo, algo que a liberdade criativa do Kirkman e, claro, não haver uma pressão para o lançamento de uma história como é comum em quadrinhos, permitiu com que a série animada acrescentasse e desenvolvesse essas camadas em seus personagens. E no caso do Nolan, desde o incidente da primeira temporada, onde ele devasta tudo de modo implacável, vemos cenas como essas, do Nolan sentindo o peso das ações praticadas por ele, vendo o sangue do seu próprio filho em suas mãos. E essa cena da animação faz bem mais sentido quando você assistiu a quarta temporada e viu que o Nolan passou exatamente pelo mesmo, e ver o seu filho naquele estado foi simplesmente quase que como rever o seu passado. Já chega. Ele lutou bem. E são essas sacadas da série que fazem a construção do Nolan e a adaptação da história ser única, porque são pontos que não vemos nas HQs e a obra original não tinha esse tempo de conectar e desenvolver cada detalhe, o que a série conseguiu trabalhar melhor até criando cenas como essa, do Nolan após o embate com o Mark desejando até mesmo perder a própria vida em um buraco negro, uma cena que só existe na animação e já desenvolve a partir dali o caminho de redenção do Nolan, que estamos vendo durante toda a série, e é a partir disso, na recém-lançada quarta temporada, que todo esse desenvolvimento do Nolan ganha o seu peso definitivo, marcando o retorno dele e seu reencontro com o Mark desde Traxa. Você mentiu pra mim. Mentiu pra minha mãe. Nem pensou no que podia acontecer com o Oliver. Eu sei. E eu prometo que vou passar o resto da vida tentando compensar você e todos os outros. É o que estou fazendo agora. Por isso estou aqui. E como eu sei que isso é verdade? Tem que confiar em mim. A partir daqui começam as diferenças mais implícitas da animação para HQ, porque desde a chegada do Nolan na Terra para buscar o Mark, a série trabalhou isso de um modo que a HQ não conseguiu. Nolan não chegou sem mais nem menos como nas HQs e buscou o Mark e Oliver. Aqui o Nolan vem unicamente atrás do Mark, o que até mesmo gera um conflito entre os sentimentos do Oliver em relação ao Nolan, porque o Oliver sente como se o seu pai o tivesse esquecido, mas quando na realidade Nolan não queria trazer o Oliver porque se preocupava com ele. Após isso, a relação do Nolan com o Oliver é marcada por um sentimento de indiferença por parte do Oliver, bem oposto à HQ, que simplesmente jogou o Mark, Nolan e Oliver agiu como se nada tivesse acontecido. Durante todo o episódio, vemos o Nolan buscando se reaproximar do filho, e só tendo êxito durante os meses que ele passou junto ao Oliver após o Mark ser ferido gravemente lutando com o Conquista. São esses momentos e esses cuidados da série que acrescentam muito nos seus personagens, onde cada detalhe parece ter sido pensado à risca e estado ali para fazer sentido e deixar a trama mais profunda e os personagens mais marcantes. Poderia parar por aí, mas não. Na quarta temporada vemos todo o desenvolvimento da reconciliação do Nolan com a Deb e as pessoas que foram próximas dele durante o seu tempo como Omni-Man. Nas HQs, Nolan volta para a Terra e não sentimos nenhum peso nisso, com a reconciliação com a Deb sendo quase que instantânea e sem rejeição por parte dela. O término do Paul, que é um babaca na HQ, mas na animação é um cara incrível, onde a série não descarta ele do nada só porque o Nolan voltou, além de cenas como essa que vimos do Nolan com o Art. Art sentiu medo ao ver o Nolan e ficou tenso durante todo o reencontro. Não só ele, como o próprio Cecil, que o Nolan revê quando visita o lugar onde espancou o Mark, acontecendo um divisor de águas em um momento único, cheio de peso que só existe na série. Por que
você me obrigou a fazer isso. Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem. Tudo que você conhece vai desaparecer. Pensa, Mark. Você vai viver mais do que todos os seres frágeis, insignificantes deste planeta. O que vai sobrar para você depois de 500 anos? Seguindo essa mesma linha, outro personagem que podemos citar é o próprio Teidos, o primeiro traidor dos Viltrumitas. Fora o fato da série mostrar e desenvolver o surgimento da traição do Teidos em relação ao Argal através dos flashbacks, a série ainda conseguiu deixar o cara simplesmente brabo, como no confronto que aconteceu em Talescria. Diferente da HQ que o Teidos é solado sem piedade, na animação o Sócrates desceu a porrada nos Viltrumitas e mostrou que é forte de verdade. A série acertou muito nisso, porque deu peso a um personagem que foi fundamental na história e que graças à traição dele é que Treg assumiu. Você ainda tem trabalho a fazer. A galera zoou a aparência dele falando que tinha cara de bebê, mas o Treg da animação é sinistro, simplesmente tancou os socos do Mark com toda força e não tremeu um segundo. Se na HQ o Treg já era implacável, a série conseguiu deixar ele com o aspecto de realmente o Viltrumita mais poderoso de todos, com o episódio 7 da 4ª temporada rendendo cenas como essa, Treg simplesmente farmando aura socando Nolan que cai no planeta Viltrum. E não satisfeito, após um diálogo, Treg saca um especial que puxa o ar em volta, mandando Nolan para fora da atmosfera do planeta na base do soco. E agora vou chamar um convidado especial demais, o meu amigo Peixinho, que vai apresentar a visão dele sobre os outros pontos que a série melhorou da HQ. Tá com você, Peixinho. Salve rapaziada, beleza? Peixinho aqui. O Thiago me convidou especialmente para esse vídeo pra gente comentar sobre as devidas mudanças da HQ de Invencível pra animação, que é uma parada que Invencível faz muito bem, é adicionar complexidade às suas histórias. Se tem um personagem que tem uma mudança significativa na animação, esse personagem é o Rex. O que a série faz com ele não é só adaptar, é consertar o personagem. Nas HQs, o Rex começa exatamente como na série, arrogante, impulsivo, só que existe uma diferença fundamental no que acontece depois. Nos quadrinhos, ele praticamente fica preso nesse arquetipo. Ele é sempre o cara escroto do time, o cara que trai, fala merda, o cara que nunca aprende com seus erros. E aí, quando finalmente chega o momento de mudar, essa mudança não vem tão construída, não vem sendo trabalhada aos poucos, ela simplesmente acontece. É uma coisa bem seca nos quadrinhos, que é uma parada que é muito criticada em Invencível. É a forma rápida que a HQ resolve os seus problemas, que a HQ constrói os seus personagens. E isso enfraquece completamente o impacto do personagem na história, porque você não constrói a evolução de uma hora para outra. Você também constrói o apego, a transição da mudança do personagem. Tudo que envolve o Rex nas HQs acaba tendo menos peso emocional do que deveria. A traição dele com a Duplicate, por exemplo, é o melhor retrato disso. Nos quadrinhos ele é quase jogado, ele trai a Eve Atômica, termina e acabou. Não existe aquele desconforto prolongado, não existe uma consequência real, o que é completamente o contrário na animação. Na animação, a mesma situação vira um ponto de virada, porque ali o Rex não trata aquilo como algo banal. Ele sente o peso, sente o erro e ele é confrontado diretamente, ele é exposto e principalmente obrigado a conviver com as consequências daquilo. E é aí que a série acerta de verdade. Ela transforma o Rex em um personagem falho e não só um antipático. E o personagem falho é com certeza aquele que pode evoluir. Isso torna o personagem cada vez mais humano. E a evolução dele na série é visível, não é uma virada de chave do nada. São pequenas mudanças plantadas ao decorrer dos episódios. E no final da 3ª temporada, a série colhe tudo aquilo que ela plantou. É muito legal ver a relação do Rex com os outros personagens aqui na 3ª temporada, porque ele começa a ouvir mais, a agir de forma diferente, começa a tomar cuidado. Isso aqui é uma coisa que vai reconstruindo a imagem dele aos poucos. E quando você menos percebe, você já tá apegado ao personagem e a morte dele causa muita falta aqui na série.
é uma parada que melhora completamente. Cara, outra parada muito boa que a temporada adiciona, que a série adiciona, é com certeza o romance do Rex com a Encolhedora, que é uma parada que é muito importante pro desenvolvimento do Rex e pra participação da personagem aqui da animação, porque como eu já falei, os quadrinhos não dão muita importância para esses pequenos dilemas dos personagens. Esses pequenos dilemas são com certeza os mais importantes para uma virada de chave das personalidades deles nas animações. A série, por ser uma adaptação audiovisual, tem muito espaço para desenvolver isso aqui. A cena do jantar do Rex da Encolhedora deixa isso muito claro, porque ali não é sobre romance, é sobre esforço. É o Rex tentando ser alguém melhor, tentando fazer o que é certo. E isso é algo que o Rex dos quadrinhos simplesmente nunca faria. E a série ainda tem consciência de brincar com isso. Quando o Rex vai escrever o nome dela na carta, ele escreve Ray e depois risca e corrige pra Ray com E no final. Aquilo não é só uma piada, é quase um recado direto para quem conhece as HQs. É a adaptação reconhecendo a origem e ao mesmo tempo deixando claro que escolheu um caminho diferente. Porque aqui o Rex com certeza é um personagem completamente diferente do que foi apresentado nos quadrinhos. E tudo isso dá início ao momento mais importante do personagem, a sua morte. Durante a Guerra Invencível, o destino do Rex é o mesmo nas duas versões. Ele morre, mas o impacto dessa morte não poderia ser mais diferente. Nos quadrinhos, é mais uma baixa no meio do caos. A guerra é tão grande, tão cheia de coisa acontecendo ao mesmo tempo, por mais que aconteça muito rápido, em 2 ou 3 edições, tem tanta coisa sendo engolida que a gente não tem tempo para sentir falta do Rex. Aqui na animação, a morte do Rex deixa um buraco gigante no roteiro. É triste ver isso, porque aquilo dói. Você começa a se apegar com o personagem, quando vê ele começando a evoluir, você simplesmente é tirado dele. Isso aqui é com certeza uma das melhores coisas que a animação constrói. Bom, como eu cheguei a comentar sobre a morte do Rex, agora a gente tem que comentar o evento que causou tudo isso. Bom, aqui a gente tem a Guerra Invencível, que nos quadrinhos, como eu comentei, é um arco importante para o desenvolvimento dos personagens, mas é um arco muito apressado. A gente tem um arco que dura 2 ou 3 episódios. Já na animação, esse arco recebe com certeza uma atenção a mais. A gente está falando de um arco que dura 40 minutos de episódio. A gente tem a consequência de todo esse arco, dos Invencíveis destruindo o mundo, do que eles fazem espalhado por aí, dos Invencíveis caçando as pessoas, os heróis, dominando as estruturas públicas de cada país. Então a gente tem uma consequência muito maior, o que com certeza é um ponto positivo para a série. É uma parada que a série prepara a gente para o acontecimento. A Guerra Invencível é muito maior nas animações do que nos quadrinhos. Mas aí a gente tem também algumas alterações da animação para HQ, porque na HQ os personagens do universo de Invencível, do universo da editora, recebem muito mais destaque nessa guerra. Um exemplo disso é o próprio Spawn, um dos personagens mais famosos desse universo. Ele aparece na HQ, ele tem uma certa importância nessa batalha, mas na animação isso simplesmente não existe. E muitos desses heróis desse universo não estão presentes lá, não existem crossovers nessa Guerra Invencível, o que realmente é um ponto que merece ser apresentado, porque os crossovers da Guerra Invencível nas HQs foram muito melhores do que na animação. Apesar do curto período de tempo, a Guerra Invencível contou com a participação de inúmeros personagens, e isso é um ponto positivo para HQ que na animação não tem. E outro personagem que eu gostaria de comentar, que também é do universo de Invencível, é o Tech Jacket. Bom, como dá para perceber, o Tech Jacket aqui em Invencível, ele é substituído por uma garota, a Zoe. Bom, nas HQs de Invencível, o Tech Jacket é um personagem que vem de outra lógica. Ele não foi criado para servir à história do Mark, ele é um protagonista de outra série dentro desse universo da Image Comics, com seu próprio arco conflito e o seu próprio quadrinho, porque o Tech Jacket foi criado até antes do Invencível. Porém, o seu universo nas HQs foi cancelado. Isso fez os criadores resgatarem o personagem lá em Invencível e apresentarem ele nesse arco da Guerra Viltrumita. Aqui, o Tech Jacket ele é substituído pela Zoe, a Tech Jacket, agora é uma personagem mulher. Bom, pra quem não leu as HQs do Tech Jacket, não vai entender muito a aparição do Tech Jacket lá na HQ de Invencível, até porque é um personagem já estabelecido, que tem a sua própria personalidade, os seus arcos, e quando ele aparece, ele meio que é jogado, porque os leitores de Invencível, maioria deles não conheciam o Tech Jacket, o que é uma pena. Apesar disso, o personagem tem a sua própria personalidade, mas não é uma personalidade que ajuda tanto
quanto os fãs dizem, porque houve muito uma crítica sobre a mudança de gênero do personagem, mas isso até combinou muito mais com a série, porque nas HQs ele tem um humor muito mais leve e uma relação interessante com o Allen, mas ao mesmo tempo ele toma decisões bem questionáveis. A questão da traição com a princesa Lin é um exemplo curto disso, mesmo com toda a justificativa envolvendo biologia e os caralho. Bom, ele não constrói carisma, ele não se aproxima do público, ele só cria um crossover ali pra quem já é fã desse universo. A série percebe que o personagem é meio irrelevante e decide seguir por outro caminho. Ao transformar o personagem na Zoe, ele não tá mudando só o gênero ou modernizando o personagem, tá reconstruindo completamente o papel do Tech Jacket dentro da história, porque o papel dele na HQ de Invencível é importante, porém o personagem não é. O personagem Tech Jacket não é um personagem carismático, e a série percebe isso adicionando a Zoe. Zoe essa que é uma personagem muito boa, eu gostei muito de ver ela aqui na animação. Ela é uma personagem que movimenta a história, que tem uma relação muito boa com os personagens. As cenas da Zoe com o Alien, é muito bom, cara. Eles jogando videogame com o traje dela, eles escondidos na nave dos Viltromitas, é uma parada muito legal. E quando eles fazem piada, quando eles estão juntos, com certeza é o ponto forte dessa dupla, coisa que não existia nos quadrinhos, porque o Tech Jacket dos quadrinhos era muito mais limitado. A Zoe aqui é uma ótima personagem e tá todo mundo shippando ela com o Oliver, que, cara, não é nenhum exagero dizer que um dia isso pode acabar acontecendo. Bom, é isso, a minha participação fica por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram das alterações que a HQ fez. Eu vou ficando por aqui e passo de novo a voz pro meu querido Thiago. Fala aí, Thiago. Obviamente, tudo que foi falado é apenas a ponta do iceberg. A cada episódio novo e a cada temporada que chega, Invencível acrescenta mudanças e camadas que não existiam. Seja com mudanças sutis ou até mesmo a criação de arcos completamente novos, Invencível surpreende a cada temporada nova. E confesso que quero trazer um vídeo muito mais completo e abrangente sobre todas essas mudanças. Então, se vocês curtirem a ideia, já comentem aqui embaixo. Quero agradecer ao Peixinho pela participação e convidar todos vocês para assistir também a parte 1 desse nosso vídeo que saiu lá no canal dele. Muito obrigado novamente, Peixinho, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, meus nobres. Valeu!